A notícia, na hora que ela acontece. Os fatos, sem filtro. A velocidade da informação. O dia a dia do capixaba. Resumo sobre Covid. Anvisa libera a venda de autotestes de Covid-19 no Brasil. Esse é o Comunidade em Ação, que está no ar com Aldo José. Olá família, tudo bem? Hoje, segunda-feira, 21 de novembro, ano 2022. A partir de agora está no ar o programa Comunidade em Ação. Comigo, Aldo José, nas externas, a população do Estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Claro, aquela cidade, aquele bairro, né, que nós aqui sempre estamos citando. Bem, família, nessa segunda-feira vamos começar os bastidores do final de semana deste movimento importante a favor da democracia, a favor dos nossos direitos. No início do programa eu quero dizer, estou já dizendo o seguinte: mais uma semana os canais chamado TV aberta significa menos ainda para o povo brasileiro. As emissoras de canal aberto, TV e rádio, significa praticamente nada na área de informação a favor do povo brasileiro. Faz de conta para eles que nada está acontecendo em todo o Brasil e também no exterior. Não tem feito nenhuma falta, porque as plataformas de redes sociais, canal como o meu e mais milhares de canais pelas plataformas, pela internet, pelo streaming, o qual eu uso, está fazendo a diferença de uma forma positiva, de uma forma verdadeira. Mais uma vez, as emissoras canais abertos, ó, desse tamanho, tá falado? Vamos mostrar o que aconteceu nesse final de semana. O presidente nacional do PL faz um desabafo. Vamos lá? Eu quero ver, hein? Agora acontece. Vamos lá. Vamos lá. Presidente, o senhor falou agora há pouco no discurso a respeito ainda das urnas da eleição. O PL pretende fazer exatamente o que, presidente? Nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso, não queremos tumultuar a vida do país. Mas tem umas urnas que tem que ser revistas. E nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral, já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais locais, presidente? Não, é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição, são todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova. E nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Mas isso muda o resultado. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Mas isso é uma noção de qualidade? Como? O fato de ter o mesmo número lá é um indício de regularidade. Então, veja bem, se elas têm o mesmo número, como que você vai checar a urna antes da eleição? E são, sabe quantas urnas? Eu não tenho, mas eu acredito que sejam umas 250 mil urnas. Todas as urnas antes do ano 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Não tem como você controlar a urna. Você checa antes da eleição, todas têm o mesmo número. Então nós estamos entrando com isso, eles vão ter que resolver isso aí. Agora, presidente, isso não foi visto antes da eleição? Não existe uma vistoria? Olha, isso é culpa dos funcionários do TSE, porque a direção do TSE, a direção do TSE não tem conhecimento disso. Porque eu conversei com o ex-diretor do TSE, que é um juiz de direito, o Sandro, e ele me falou, ele estava lá até 6 meses atrás, e ele me disse, é um homem honesto, está ajudando a gente, e que não teve conhecimento também. O pessoal de cima não sabe que existe isso lá embaixo. E o nosso pessoal, e a insistência do Bolsonaro para ver esse assunto, eu tinha tranquilidade, porque eu disputo eleição desde 1990 e as urnas estão aí desde 94. Nunca tive preocupação com isso.
E ele insistindo comigo. Aí insisti com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Temos tudo já comprovado, tudo fotografado, tudo colocado em cartório. Agora nós não queremos nova eleição. Nós não queremos agitar a vida do país. Mas eles têm que decidir o que vão fazer. Tem que fazer, eles têm que fazer. O senhor tem noção mais ou menos de quanto em votos poderia modificar o resultado? Não, ainda eu vou ter esse estudo só na segunda-feira. Tem muita gente trabalhando nisso. Na segunda-feira eu vou ter isso aí. Mas além disso que o senhor falou, cada urna tem a cerésima e tem o P1. Isso não serve. Essas urnas têm o mesmo número. Não tem como você identificá-las. Então, quer dizer, o TSE, eu tenho certeza que a direção do TSE não tem conhecimento disso. Eles vão ter que resolver o que fazer, é eles que decidem o que fazer. Nós não queremos propor nova eleição, não queremos agitar a vida do país, mas eles têm que resolver. Bem, eu penso da seguinte forma, o meu ramo é política partidária e política social. Eu penso o seguinte, a justiça dá 72 horas no máximo para que qualquer pessoa intimada possa estar respondendo à justiça. Então, eu espero, acredito que entrando hoje, segunda-feira, o PL entrando na justiça, eles têm 72 horas para responder. Embora que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, deu entrada, já venceu o prazo e o Supremo Tribunal Eleitoral não deu ainda resposta. Isso requer punição ao Supremo Tribunal Eleitoral. Por que ainda não foi feito? A pergunta é esta. Se fosse nós, não estaríamos já sofrendo? Alexandre de Moraes não está punindo todo mundo de uma forma arbitrária? Essa é a pergunta. Vamos agora à fala do presidente nacional do PP. O deputado não sabe, considerando entrevista à Jovem Pan amanhã. Olha a fala do deputado, olha o que fez a bancada da Jovem Pan News esse sábado. Vamos lá. Conhecer a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive já se encontrou com ele. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: no seu partido, no PP, o Lula já deixou claro que o PT não deve ter um candidato à presidência da Câmara, o PL colocou-se na oposição. No seu partido, Progressistas, pode haver uma parte da bancada, pelo menos, que vote com o governo ou faça parte, eventualmente, de uma bancada do governo eleito? Amanda, bom dia. Eu quero dizer para você o seguinte, não tem nenhum risco e nenhum perigo eu fazer essa afirmação. Eu disse inicialmente que eu sou da área biológica, e na área biológica nós não ficamos com dúvida, nós esclarecemos. Ontem o PL entrou com um pedido de anulação da eleição, exatamente porque houve inconsistências. Eu tenho o relatório das Forças Armadas, e o que diz aqui é que nesse relatório das Forças Armadas eles foram impedidos de ter acesso ao código-fonte. Então veja, isso, quando nós temos indícios, Amanda, nós não podemos ficar simplesmente com a satisfação de que alguém chegou, fez uma declaração em que alguém vai para a rua e diz assim, esses são golpistas. O que significa golpe? É importante a gente fazer uma análise fria disso. É golpe quando você quebra uma regra. E a Constituição brasileira, desde 1988, ela dá condição de manifestação diante a insatisfação. Ninguém é obrigado por lei a fazer ou declarar alguma coisa que não esteja convicto daquilo. E nem é impedido de que assim seja. O que a gente percebe é que através da própria Constituição, nós temos inclusive parte da imprensa, desse consórcio de imprensa, cerceada. Então, isso é golpe. Existe uma regra, existem princípios, existem maneiras de se chegar a um determinado posicionamento, inclusive dando condição ao controverso, e você tem exatamente um cerceamento de quem deveria zelar pela lisura do processo. Se há dúvida, isso tem que ser mostrado. Então esse pessoal que está aí
que é o pessoal que foi usado, inclusive, essa companhia, não me lembro o nome aqui agora, que foi contratada pelo PL, né, mostrando que todas as urnas, principalmente as urnas antes de 2020, elas são passíveis de serem adulteradas e serem manipuladas. E o Exército não teve acesso ao código-fonte. Portanto, o Exército diz o seguinte, que é possível que haja manipulação. E num processo eleitoral democrático, nós não podemos ficar com dúvida, principalmente quando essas alterações são muito consistentes e muito traumáticas, com mudança de resultado. Eu concordo com você. Em eleição a gente ganha ou perde. Eu perdi muitas vezes. Eu não tenho problema de perder e quero crer que grande parte de um jogo, quando você entra para jogar, você entra a jogar sabendo as regras. E essas regras não podem ser mudadas. E nós, Amanda, vivemos num país, ou seja, numa condição, não num país, mas numa condição material. Nós temos que ter a materialização e a pergunta é por que esse grupo que está hoje no Supremo Tribunal Federal trabalhou, fez campanha, agrediu a Constituição, contrariou o artigo 95 e que juiz não deve fazer campanha, não deve se envolver em política, e eles foram exatamente para isso, para manter, e derrubaram 3 projetos de lei aprovados, transformados em lei, inclusive um que a presidente Dilma foi, inclusive, vetou e foi derrubado pelo Congresso, e agora a PEC 135, que não passou com a participação. E, na verdade, nós temos evidências claras, indiscutíveis, de que há manipulação. Então, por isso eu volto a afirmar. Eu volto a afirmar sem nenhum medo. Essa verdade virá à tona, para que verdadeiramente nós tenhamos um processo sério, que possa ser confiável. Agora, deputado... Não tem jeito. Cortaram o presidente, o deputado nacional no ar, cortaram ele. Cortaram, tiraram ele do ar. Até a Jovem Pan, uma parte da Jovem Pan também está no mesmo caminho. Mas não, tudo bem, não tem problema. Não tem feito também muita falta, não. A verdade é essa. Essa é a verdade. Nós queremos resposta imediata do Supremo Tribunal Eleitoral. Nós queremos uma resposta imediata, 72 horas. Nós, povo brasileiro, que pagamos os impostos, que pagamos o salário dos ministros do Supremo, temos o direito à resposta das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, sobre essa auditoria que foi feita, ficou por isso mesmo até então, já venceu, e também a resposta agora, 72 horas, do partido PL. O que irá acontecer? Essa é a pergunta. E para estar fechando o programa dessa segunda-feira, peguei nos arquivos aqui a fala da bancada da rádio Band News. Olha a fala, vamos lá. Eu acho que é um desserviço o que disse o Barroso. Desserviço. Quer dizer, por que mexeram no sistema? Por que os peritos da Polícia Federal recomendaram mudança no sistema? O sistema não é seguro? Então, aqueles que dizem que o sistema não é seguro, têm razão de dizer que o sistema não é seguro? Porque a gente faz eleições desde 1996 com um sistema que não é 100% seguro? Está certo o presidente Jair Bolsonaro em retornar os votos em papel? Agora, o ministro Barroso diz, não, uma orientação da Polícia Federal. Ué, mas então o TSE, que a gente já entrevistou 200 mil vezes aqui na Band News FM, quantas vezes, Sheila, a gente perguntou sobre esse sistema e os técnicos, especialistas, disseram que é um sistema extraordinário, infalível, porque as máquinas não conversam e tal. Aí eles têm que totalizar em Brasília 400 mil urnas, 400 mil sessões eleitorais. É uma coisa inacreditável esse centralismo brasiliense. Nada pode ser feito pelos estados e municípios, porque nenhum estado, nenhum município tem autonomia nesse país. As coisas acontecem em Brasília, onde senhores poderosos, todos de toga, todos em prédios extraordinários,
todos usando carros caros, dando palestras, etc., sem contar pra gente quanto ganham com palestras, tem que decidir os rumos desse país. Agora tá lá o Barroso, mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, dando uma presepada, fazendo uma presepada, porque para mim ele não respondeu. Afinal, o sistema era inexpugnável ou era inexpugnável, mas a gente podia dar uma melhoradinha? Não, peraí, isso aí não é admissível para um presidente do Tribunal Superior Eleitoral falar uma coisa dessa e ficar tudo por isso mesmo. Então, não podemos encerrar essa história aqui. A explicação dele não resolveu. Bem, família, essa é a pergunta. O Supremo Tribunal Eleitoral, enfiando milhares, centenas de multas aos caminhoneiros, uma forma absurda. Hein? O Supremo Tribunal Eleitoral tem feito loucuras, rasgando a Constituinte, mais do que já rasgaram. O Supremo Tribunal Federal, da mesma forma, apoiando. Eu pergunto, a partir de que horas que irá contar 72 horas? Para estar nos informando nós, população brasileira. Esta é a pergunta. Lembrando, eu sou Aldo José, do programa Comunidade em Ação. Eis aqui, alertaespiritosanto.com.br. 90, 140 mil visualizações por algumas matérias publicadas ou por meu programa Comunidade em Ação. Se vocês liberarem o acesso vai. Guarapari Notícias 2, 19.500 seguidores. Eis aqui. Só queria mesmo 164 mil e alguns e poucos seguidores. E outras plataformas e outros links por aí. Família, eu vou, mas eu volto amanhã, terça-feira, no dia 22, com o programa Comunidade em Ação. O que dá para Chico, que paga os impostos, que paga o salário de todos os senhores, tem que dar para Francisco. Tchau. Fique na paz. A notícia, na hora que ela acontece. Os fatos, sem filtro. A velocidade da informação. O dia a dia do capixaba. Resumo sobre Covid. Anvisa libera a venda de autotestes de Covid-19 no Brasil. Esse é o Comunidade em Ação.